Pedro, você acompanhou todas as tratativas do convite até agora, a inauguração oficial dessa representação do Cazaquistão em São Paulo. Qual a sua avaliação dessas tratativas e qual a sua expectativa das relações entre ambas as nações? Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que as tratativas foram excelentes. Eu acho que é uma grande oportunidade, é uma grande honra poder estar à disposição de uma nação tão grande quanto o Cazaquistão, estar à disposição de um país que infelizmente é desconhecido no Brasil e infelizmente muito desse desconhecimento permeia a história. É um país que é tão bonito, um país que tem uma história tão rica, que tem uma cultura tão vasta e, mais do que isso, um potencial econômico tão grande para se correlacionar com o Brasil. Eu vislumbro uma grande oportunidade econômica, porque quando você para ver os índices econômicos do Cazaquistão e até as indústrias de base e como o país foi construído, você consegue ver que, apesar de muito diferente, muito distinto, nós somos muito similares. Nós somos a mistura do povo brasileiro é muito parecida com a mistura do povo cazaque, tanto na história quanto na agricultura. Nós somos países que temos uma indústria agropecuária muito forte, que estamos caminhando para uma indústria secundária e terciária muito forte. Então os nossos interesses, eles convergem. Então eu vislumbro uma grande oportunidade de, no futuro, conseguir fazer com que essas relações se solidifiquem e, contudo, fazer com que o Cazaquistão cresça no Brasil e o Brasil cresça no Cazaquistão. Ótimo, Pedro. Você consegue avaliar quais seriam as áreas de maior interesse entre as nações? Você que esteve debruçado sobre os números, sabe tudo sobre a balança comercial, você consegue apontar quais são as áreas mais estratégicas para os dois países? No meu ponto de vista, eu acho que a área mais estratégica para os dois países é a questão da agropecuária, principalmente na questão de fertilizantes e principalmente na questão da troca do conhecimento da agropecuária, porque o Brasil tem grandes fertilizantes e grandes produtos na utilização da agropecuária que o Cazaquistão pode estar interessado, e eu acho que, no ponto de vista brasileiro, eu acho que a importação de urânio e a importação de minérios que o Cazaquistão produz pode ser muito beneficial para o nosso país no futuro. Pedro, antes você acompanhou o convite, acompanhou as tratativas, mas hoje foi o maior contato com os representantes do Cazaquistão na inauguração. Qual a sua avaliação dessa noite? A minha avaliação dessa noite é a melhor possível. Eu fiquei muito feliz pela presença deles e eu fiquei realmente impressionado o quão calorosos são os cazaques. E mais uma vez eu fiquei impressionado o quão parecidos são os nossos países, mesmo continentes distantes, mesmo oceanos distantes, nós somos muito parecidos e isso é uma coisa muito intrigante e me faz querer mais ainda solidificar essa relação entre os dois países. Pedro, dentre os cônsules honorários, há muitos advogados. Na sua opinião, na sua avaliação de um apaixonado pelo direito, um estudante do direito, profundo conhecedor, uma pessoa que está todos os dias, diariamente, em contato, por que essas pessoas são as mais preparadas? Como que a advocacia pode contribuir nesses postos? No meu ponto de vista, a advocacia pode contribuir muito nessa questão do fechamento de contrato, nessa relação comercial, porque nós, como os operadores do direito, que somos os médicos sociais, sabemos justamente quais são os defeitos que um contrato pode ter, as possíveis medidas protetivas que uma empresa pode ter, os possíveis embrólios jurídicos que podem surgir numa relação comercial, o processo para você abrir, para você fechar uma empresa, os problemas trabalhistas. Então, nós conseguimos dar uma maior segurança para as empresas cazaques e tanto para os brasileiros que vão investir no Cazaquistão, dos possíveis problemas e justamente os defender e agir de uma maneira preventiva antes que aconteça. E não só isso, eu acho que como operadores do direito nós conseguimos vislumbrar futuros movimentos processuais, judiciais e legislativos do nosso país. E com isso nós conseguimos antecipar situações que pessoas de fora, infelizmente pelo desconhecimento do nosso ordenamento jurídico, não conseguiriam antecipar. Então, no meu ponto de vista, o direito age muito de uma maneira preventiva para justamente conseguir que os investidores estrangeiros tenham os melhores dos resultados aqui no Brasil.